pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriela, esse é o canal Ótimo Juro e hoje eu tô aqui pra conversar um pouquinho sobre luzes de emergência se acenderão automaticamente da Luisa Geisler. Bom, gente, a Luisa é uma autora brasileira que esteve com a gente aqui no nosso Clube do Livro de setembro, na verdade. E foi muito legal porque eu escolhi o livro e tive o prazer de contar com ela na reunião do clube pra gente bater um papo sobre ele. E foi uma experiência muito bacana. A Luisa é um amor de pessoa, então se vocês tiverem a oportunidade de conhecê-la, eu indico muito, porque realmente tem alguns autores que valem muito a pena, como eu conversei com vocês já sobre o Luiz Rufato, sobre o Gustavo Ávila, então a Luisa também tá aí nesse time de gente muito boa, que anda escrevendo coisas muito legais por aí, que além de tudo é gente finíssima e recebe o pessoal muito bem. Bom, gente, Luzes de Emergência vai contar a história de um rapaz chamado Henrique. É um romance epistolar, então ele é todo feito em cartas, só que cartas de mão única. Então a gente não tem uma troca aqui, a gente tem então a história do Henrique, que se vê aí em determinado momento numa situação complicada, porque seu melhor amigo, Gabriel, escorregou em casa em um dia de chuva, se eu não me engano, acho que é isso, em algum momento aqui, ele escorregou na própria casa, bateu a cabeça e entrou em coma. Então o Henrique resolve fazer algumas cartas dizendo que são para quando o Gabriel acordar. Então ele vai ler todas essas cartas para saber do que aconteceu entre o tempo que ele entrou em coma até quando ele acordou. E aí a gente começa com essas cartas, ele vai falando sobre o dia a dia dele, a rotina. Ele é um rapaz que deve ter uns 20 e poucos anos aqui, bem jovem, e que ele tá começando a vida, mas com aqueles problemas de, não sei se o curso de faculdade que eu tô fazendo é o que eu quero, entrou porque era mais fácil, entrou porque era mais cômodo, porque tava ali. Se eu não me engano, ele faz um curso de administração e trabalha numa conveniência de um posto. Essa história se passa em Canoas, no sul do Brasil, e ele vai falando então sobre o dia a dia dele, o que tá acontecendo com a família, o que tá acontecendo com a família do Gabriel, com o relacionamento dele e a namorada dele. Então assim, é basicamente um diário aqui, né, do Henrique e de tudo que acontece na sua vida depois que o melhor amigo entra em coma. É bastante interessante, eu acho que esses livros são muito delicados, né? Isso eu acho que é uma característica muito forte quando a gente fala de romances que são escritos em forma de cartas. Eu gosto muito porque a gente vai falar de sentimentos, do que o personagem tá passando e da maneira que ele se expressa. Então essa é uma característica que me agrada muito. Romance epistolar é um tipo de romance que eu gosto bastante também. E aqui a gente ainda vai ter mais pro meio, fim do livro aqui, um conflito, uma coisa que acontece com o Henrique aqui. Em determinado momento eles viajam numa viagem de carnaval e a namorada dele não quer ir, ela não vai, então ele vai com alguns amigos que ele já conhece de longa data, e aí ele vai acabar se envolvendo com um rapaz aqui. Ele vai conhecer esse moço chamado Dante, e ele é todo hipster, designer e tal, bem diferente do Henrique, e em determinado momento aqui eles ficam muito loucos, eles usam umas drogas, bebem, fazem várias coisas, e quando o Henrique acorda, o Dante fala que eles meio que ficaram, mas não conta muito bem o que aconteceu, fala que eles se beijaram, e aí o Henrique fica meio assustado, mas prefere fingir que tudo bem, que ele não tá nem aí pro que aconteceu e que ele não vai falar sobre esse assunto, que foi uma coisa que aconteceu e ele tava muito louco, então ele vai simplesmente ignorar o fato. E aí a gente fica aqui do meio pro fim com essa questão aí que meio que atormenta o Henrique, mas ele se esforça pra dizer que não, que ele tá bem e que aquilo não significa nada, só que ele começa a sentir muita vontade de estar com o Dante, conversar com o Dante, passar um tempo com o Dante. Então é engraçado e bastante sensível que a gente vai vendo esse cara que tá em dúvida sobre ser gay ou não ser gay, e sobre o que ele gosta, sobre o que ele quer da vida dele. E ele tem a namorada que ele gosta muito, mas ele se vê cada vez mais envolvido com esse rapaz. Então ele tá ali sem saber o que tá acontecendo com ele mesmo e tentando aproveitar esse momento e contar pro melhor amigo de uma coisa que nem ele mesmo tá entendendo. Então, como eu disse, eu achei assim bastante sensível. É uma história bem gostosa de se ler, assim. Eu acho normalmente que cartas é sempre gostoso porque a gente tem essa impressão de que você tá lendo algo íntimo, que é meio que uma coisa meio fofoca, mais profundo, que então eu gosto bastante. E nem tem como eu contar muito assim da história, porque é só lendo mesmo, né? Porque como é uma coisa meio de rotina, meio um diário, eu acho que os melhores pontos dele estão assim, mesmo no construir da narrativa e conforme a história vai andando. Eu gostei bastante, indico muito pra vocês. Não tem pontos negativos pra dizer, porque é uma história simples e é uma história de pessoas. É o que eu gosto bastante nesse tipo de romance, e eu acho que vale a pena pra vocês conhecerem uma coisa diferente, assim, né? Bastante brasileiro, com bastante dramas brasileiros e bem contemporâneo, então eu acho que
vale a pena a leitura, assim, sempre acrescenta alguma coisa, né? E também eu acho bacana porque a gente conhece um pouco do que os jovens escritores estão publicando no Brasil. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever para não perder nenhum dos meus vídeos. Se você gostou desse vídeo, dê um curtir aqui embaixo, me ajuda muito na divulgação. E todas as minhas redes sociais estão na descrição do vídeo. Me sigam por lá também. Vejo vocês na próxima. Muito obrigada. Tchau, tchau.